Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Vrajanaranjana Yashodanandana Vrajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Hare Krishna, bom dia a todos. Estamos aqui então, seguindo com a leitura do Śrīmad Bhagavatam. Aqui pela ISKCON Rio, estamos no terceiro canto, capítulo 2, né? Intitulado Lembranças do Senhor Krishna. E hoje a gente vai ler o verso 25. Antes de ler, na verdade, o verso 25, que tem um significado muito curtinho, eu queria só dar uma contextualizada, né? Caso alguém não esteja acompanhando as leituras, contextualizar um pouquinho como que a gente chega até esse verso, tá? Obrigada, Paulo José Gomes, pelo feedback aí sobre o áudio e a imagem. Ah, lembrei que eu vou botar um microfone aqui, que o áudio fica um pouco melhor. Eu não boto na hora. Aqui. Foi. Bom, vamos cantar os mantras primeiro, em reverência, Vasudeva, Shri Krishna, Suprema Personalidade de Deus, e também ao meu mestre espiritual e a todos os acharyas antecessores. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana-timirandasya Ganajana Shalakaya Chakshurumilitayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukaswami Tinamne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamne. Vanchakalpatarubhyacha Kripasindu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, então bom dia a todos que estão assistindo ao vivo e online, de novo. Então eu vou dar uma certa contextualizada antes da gente chegar no verso de hoje, tá? A gente sabe que o terceiro canto, ele começa, né, com essa saída de Vidura lá do reino, expulso praticamente por Dhritarashtra e Duryodhana, né?
E ele sai em peregrinação, e nessa peregrinação ele encontra pessoas muito valiosas, né, como Uddhava e Maitreya, né, Rishi. Então, nesse primeiro encontro, que é com Uddhava, Vidura, ele pede para Uddhava, né, ali no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, ele pede para Uddhava cantar as glórias de Krishna, né, depois de perguntar sobre tantas pessoas, né. Capítulo 1, Vidura vai perguntar para Uddhava como está Yudhishthira, como está Kunti, né, como estão Krishna. Ele pergunta sobre todo mundo, né, e depois ele fala: Uddhava, cante as glórias de Krishna, né, por favor. É aquele último verso ali, um dos últimos versos do capítulo 1, que ele diz: Vartansake kirtaya tirta kitehe. Então, Vartansake, né, fale dos tópicos, meu amigo. Kirtaya tirta kitehe, né, então Krishna é tirta kitehe, ou seja, ele é o próprio local de peregrinação, né, Krishna também é chamado de tirta. E kirtaya, cante, por favor, fale das glórias de Krishna, que é o que todo mundo está pedindo no Śrīmad Bhagavata, né? Também Maharaj Parikshit, os sábios de Naimisharanya e etc. E no início do capítulo 2, então, que é o capítulo que a gente está, lembranças de Krishna, do Senhor Krishna, Uddhava, ele, né, quando Vidura pede para ele falar de Krishna, ele entra num êxtase, assim, ele fica paralisado, vai lá no mundo espiritual e volta, assim, cheio de lágrimas de saudade de Krishna. E depois disso, depois desse amor estático que ele demonstra ali, em reações fisiológicas, inclusive, ele fala algo muito bonito para Vidura, que ele fala assim: Vidura, o sol do mundo se pôs, né? Qual é o sol do mundo? Krishna. Porque a gente sabe que aqui, cronologicamente, está ali no período em que Krishna está partindo. Krishna está indo embora, está desaparecendo. Então, Uddhava diz assim: o sol do mundo se pôs, e agora nossa casa foi engolida pela serpente do tempo, pela grande serpente do tempo, né? Ou seja, sem Krishna, né, ficamos à mercê do mundo material que é engolido pela serpente do tempo, né? E aí ele diz: o que posso dizer sobre o nosso bem-estar? Se o sol do mundo se pôs, o que posso dizer sobre o nosso bem-estar, né? Então, depois de falar isso, Uddhava responde a pergunta de Vidura, né? E, na verdade, ele vai tratando de vários tópicos, ele vai falando sobre vários tópicos sobre Krishna. Cada verso, assim, ele está falando de um tópico interessante sobre Krishna. E esse verso 25, que é o verso de hoje, ele vai falar sobre o tópico em que o Senhor Brahma, ele orou a Krishna, para Krishna trazer prosperidade ao mundo, tá bom? Então, só aí para contextualizar esse verso, como que chegamos aqui. Vamos à leitura tradicional do verso. Vasudevasya devakyam jato bojendra bandhane chikirshu bhagavan asya shamajena biatitaha. Vasudevasya, da esposa de Vasudeva, Devakyam, no ventre de Devaki, Jataha, nascido de Bodha Indra, do rei dos Bodhas, Bandhane, na prisão, Chikirshu, para fazer, Bhagavan, a personalidade de Deus, Asyaha, da terra, Sham, prosperidade, Adhyana, por Brahma, Abhyatitaha, a orar para isso. A tradução do verso diz o seguinte: quando Brahma orou a personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, para que trouxesse prosperidade à terra, ele foi gerado por Vasudeva no ventre de sua esposa Devaki, na prisão do rei de Bodha, né? Na prisão ali, dentro do reino, né, de Kansa, do maligno, né, Kansa. Então, no capítulo 2 do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Prabhupada, né? No capítulo 2 desse livro, intitulado Orações dos Semideuses ao Senhor Krishna, situado no ventre, ali é explicado, né, que quando Krishna, já estava tudo arranjado, né? Ele já ia vir, ele já ia aparecer, já existe todo um arranjo, muitas histórias por trás do aparecimento de Krishna aqui na Terra.
Mas quando Krishna realmente vem como o 8º filho no ventre de Devaki, os semideuses, eles vêm aqui, né, invisivelmente, ninguém os vê, mas eles vêm orar, né, eles percebem que Krishna está chegando e eles oram para Krishna para realmente pedir que ele venha mesmo, né? Não desista. Então, eu vou ler aqui o parágrafo desse livro. Prabhupada nos explica esse passatempo em que os semideuses eles vão orar, incluído Brahma, né? Como diz aqui o verso, eles vão orar para que Krishna traga prosperidade ao mundo, tá bom? Então, abre aspas aí para Prabhupada. Nessa ocasião, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, acompanhados por grandes sábios como Narada e seguidos por muitos outros semideuses, apareceram invisivelmente na casa de Kansa. Porque, só contextualizando aqui, né, tem aquela história, né, de que Kansa, ele sabendo, né, ele tem um prelúdio de que o 8º filho de sua irmã Devaki ia matá-lo. Então, todo filho que nasce de Devaki, ele mata, assim, mesmo que falasse que só o 8º, ele vai matando todos os filhos de Devaki. E por algum motivo, né, eu não me lembro muito bem do passatempo, mas enfim, quando ela realmente engravida do 8º filho, ele resolve matá-la, né, matar mesmo Devaki com o feto e tudo. E eu não me lembro bem, não sei se Vasudeva, né, insiste muito, mas por algum motivo ele desiste de matar a sua irmã Devaki, e pensa assim, não, eu mesmo vou matar o 8º filho quando ele nascer. E então ele deixa ela gerar essa criança no ventre e ele fica meditando ali toda a gestação dela em Krishna. Né? Assim, é dito que ele almoçava pensando em Krishna, acordava pensando em Krishna, dormia pensando em Krishna, mas claro, não da maneira correta, né? Ele pensava mal, pensava em querer aniquilar, matar Krishna, né? Matar aquele que falaram para ele que o mataria, né? Que o destruiria. Então ele passa a gestação toda de Devaki meditando em Krishna. Então é nesse momento que os semideuses então aparecem invisivelmente na casa de Kansa. Tá? Hare Krishna Prabhu, Haridarshana, reverências. Continuando aqui a leitura. Eles começaram a orar a suprema personalidade de Deus com versos seletos que são muito agradáveis para os devotos e que concedem a realização de seus desejos. As primeiras palavras que disseram aclamavam o Senhor como fiel à sua promessa. Como se diz no Bhagavad Gita, Krishna vem a este mundo material só para proteger os piedosos e destruir os ímpios. Essa é sua promessa. Os semideuses podiam compreender que o Senhor havia estabelecido sua residência no ventre de Devaki para cumprir sua promessa. Estavam muito satisfeitos pelo fato de o Senhor vir a este mundo para executar a sua missão. Então veja, os semideuses, né, Senhor Brahma, Senhor Shiva, vários sábios como Narada, né, Narada também tem esse poder de aparecer invisivelmente, e outros semideuses, é dito aqui que eles usaram versos seletos, principalmente aquele que Krishna prometia que ele viria mesmo proteger os seus devotos e destruir os impiedosos, né? Então, isso é dito na Bhagavad Gita. Prabhupada provavelmente aqui está falando do verso 8 do capítulo 4, que ele também já vai citar aqui no comentário do verso de hoje, né? Que é dito, para libertar os piedosos e aniquilar os descrentes, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo venho milênio após milênio. Então o verso de hoje ele vai falar um pouco também sobre essa misericórdia de Krishna, que muitas pessoas esquecidas do amor de Deus por nós estão assim desconfiadas, estão se esquecendo mesmo do tamanho da misericórdia de Krishna, de Deus por nós, né? Então Krishna promete na Bhagavad Gita, em outros momentos e escrituras, ele sempre promete que ele mesmo, e na Bhagavad Gita ele diz, milênio em milênio ele vem, ele mesmo, libertar os piedosos, proteger, né? Aqui está dizendo piedosos, mas a palavra em sânscrita usada nesse verso é sadhunam.
Então ele vem proteger os sadhus, né? Os sadhus são os sábios, são aqueles que praticam sadhana, são os religiosos verdadeiros, né? Os religiosos não é uma boa palavra, os transcendentalistas, as pessoas... E aí a gente chega à conclusão que são os devotos, né? Então, são as pessoas piedosas, misericordiosas. Então, esse verso diz, né? Paritranaya sadhunam. Então, paritranaya, libertar sadhunam, os sadhus, os sábios, piedosos, os devotos. E vinasaya cha duskritam. Então, vinasaya, aniquilar duskritam, os descrentes. Né? A tradução dessa palavra, os descrentes, ou seja, aqueles que não acreditam, né, no mundo espiritual, na transcendência, em Krishna. E, portanto, estão completamente iludidos, né, praticando o mal. As almas condicionadas estão completamente perdidas, alienadas, praticando o mal, porque se esqueceram, né, não acreditam porque se esqueceram da sua verdadeira composição, do amor de Deus, né? Tem uma música do Criolo, muito bacana. Criolo é um MC brasileiro, que ele diz: as pessoas não são más, elas só estão perdidas, né? Então, de fato, toda a maldade que a gente vê as almas condicionadas praticando, desde o nível mais grosseiro, né, que a gente, quando fala em maldade, pensa em coisas muito grosseiras, mas também no nível mais sutil, né, as pessoas que com seu comportamento, sua conduta, estão violentando sutilmente umas outras, né, as pessoas próximas de si. Enfim, do nível mais sutil ao nível mais grosseiro, a alma condicionada, ela está praticando esse mal, ela está totalmente perturbada devido a estar perdida, né, a ter esquecido da sua composição original, que é um servo eterno de Deus e também do amor de Deus por nós, né? Então, voltando aqui, os semideuses estavam orando a Krishna, não para ele vir, porque ele já estava vindo, mas assim, que bom, né, Krishna, que você está vindo cumprir a sua promessa. Eles estavam muito satisfeitos, eles estavam glorificando a suprema personalidade de Deus ali na casa de Kansa, por isso, né. E o próprio Vidura, ele também fala isso, né, antes de pedir que Uddhava fale de Krishna, lá no finalzinho do capítulo 1 também, Vidura, ele também fala sobre esse tópico para Uddhava, né? Ele diz assim: o aparecimento do Senhor é manifesto para a aniquilação dos arrogantes. Suas atividades são transcendentais e são desempenhadas para a compreensão de todas as pessoas. Caso contrário, visto que o Senhor é transcendental a todos os modos materiais, que propósito ele poderia cumprir vindo à Terra? Que outro propósito, Krishna, que é a causa de todas as causas, a suprema personalidade de Deus, que já tem sua vida no mundo espiritual, que outro propósito ele teria, que ele está acima dos modos materiais da natureza, que outro propósito ele teria, se não proteger os seus devotos, se não fosse a sua misericórdia com os seus devotos, né? Esse verso 8 do capítulo 4 da Bhagavad Gita, né, Paritranaya sadhunam, ele fala de três motivos assim que Krishna vem aqui, né? Primeiro, para libertar os devotos, os piedosos. Segundo, para aniquilar os arrogantes, os impiedosos. E terceiro, também para restabelecer, né, proteger também os princípios religiosos. Então, esses motivos, eles também têm uma hierarquia, né? Prabhupada diz que a motivação primária de Krishna para vir aqui é proteger os devotos. Ele vem por sua misericórdia sem causa, né? E depois, sim, a motivação secundária, aí sim é aniquilar os impiedosos, né? Porque uma coisa acaba levando a outra, né? E também restabelecer a justiça, né? Os princípios religiosos, mas também a justiça, porque a palavra dharma, ela pode ser entendida como esses princípios religiosos, mas também como justiça, ok? Então vamos agora à leitura do significado de Prabhupada para esse verso. Como eu falei muito, vamos só reler o verso rapidinho, tá? E eu perdi aqui o verso. É 3:2:25. 3:2:25 tá aqui. Vou reler o verso rapidinho porque eu falei muito.
Quando Brahma orou a personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, para que trouxesse prosperidade à terra, ele foi gerado por Vasudeva no ventre de sua esposa Devaki, na prisão do rei de Bodhya. Significado: embora não haja diferença entre os passatempos do Senhor de aparecimento e desaparecimento, geralmente os devotos do Senhor não conversam sobre o tema de seu desaparecimento. Vidura perguntou indiretamente a Uddhava a respeito do incidente do desaparecimento do Senhor, ao pedir-lhe para relatar Krishna Katha, ou os tópicos relativos ao começo de seu aparecimento como filho de Vasudeva e Devaki na prisão de Kansa, o rei dos Bodhyas, em Mathura. O Senhor nada tem a ver com este mundo, mas ao ser solicitado por devotos como Brahma, ele desce à terra para a prosperidade de todo o universo. Isso é declarado na Bhagavad Gita 4.8. Paritranaya sadhunam vinasaya chadu kristam dharma sanstapanartaya sambhavami yuge yuge. Então, Prabhupada cita esse verso aqui que eu comentei, né? Então, Prabhupada aqui nesse comentário ele está falando de dois tópicos. Primeiro é que, apesar de não haver diferença entre aparecimento e desaparecimento de Krishna, assim como é dito também que não há diferença, né, quando a gente comemora, né, quando a gente medita no aparecimento ou desaparecimento de um santo Vaishnava, né, então aparecimento ou desaparecimento tanto faz, a gente faz jejum da mesma forma, medita da mesma forma, não tem diferença. Também não há diferença entre aparecimento e desaparecimento de Krishna. Porém, Prabhupada está dizendo aqui que os devotos, eles não conversam muito sobre o tópico desaparecimento de Krishna, né? E ele dá o exemplo aqui de que Vidura, né, como eu falei, cronologicamente ele está ali na peregrinação dele, no mesmo momento em que Krishna está partindo, ele pergunta para Uddhava como está Krishna, não sei o quê. E até citei aqui, né, que Uddhava fala para ele: o sol do mundo se pôs e agora nossa casa foi engolida pela grande serpente do tempo. O que posso dizer sobre o nosso bem-estar, né? Então, Prabhupada está explicando que Vidura ele pergunta para Uddhava sobre o desaparecimento, mas Uddhava, na sua resposta, ele vai falar sobre o quê? Sobre o aparecimento. Ele não entra muito no tópico do desaparecimento de Krishna, ele vai falar do aparecimento e de outros tópicos sobre Krishna, né? É muito doloroso para um devoto puro falar sobre o desaparecimento de Krishna, né? A gente que ainda está muito contaminado, ainda aprendendo a amar Krishna de verdade, puramente, talvez para a gente não seja tão difícil, mas para um devoto puro, um Vaishnava, é muito doloroso falar sobre o desaparecimento de Krishna, né? Esse sentimento de vipralamba, né, de saudade, nem sei se esse sentimento que Radha sente por Krishna pode ser também o mesmo sentimento do devoto, mas esse sentimento de separação de Krishna é muito doloroso para o devoto puro. Então os devotos, eles não costumam falar sobre esse tópico. No Bhagavata, inclusive no canto 1, tem os capítulos 14 e 15 que vão falar sobre isso, né? A gente tem ali o capítulo 14, inclusive, intitulado O Desaparecimento do Senhor Krishna, e o capítulo 15, os Pandavas se retiram no momento oportuno. Mas nesse capítulo 14, o desaparecimento do Senhor Krishna, na verdade o que é falado é Yudhishthira ali começando a perceber os presságios de que Kali Yuga está chegando. E aí ele logo se toca que provavelmente Krishna está indo embora, né? Ele fica preocupado com Arjuna, que foi lá em Dwaraka saber de Krishna. E esse capítulo não fala exatamente do desaparecimento de Krishna. Ele fala sobre Yudhishthira percebendo os presságios e depois ele conversando com Arjuna. Arjuna, assim, chega devastado porque Krishna partiu. Então, na verdade, esse capítulo, ele mostra o sofrimento dos devotos puros, no caso aqui Yudhishthira e Arjuna, e também Prita, né, a rainha Kunti, com a partida de Krishna, né? Arjuna, ele chega tão devastado quanto lá na guerra ele deixa o arco cair, né? Só que como ele já recebeu as instruções de Krishna, ele logo se recompõe, se lembra e não se deixa bater, não entra em depressão, né?
mas ele chega muito devastado assim com a partida de Krishna e conta isso para Yudhishthira e fica todo mundo muito triste, assim. É um capítulo mesmo doloroso, assim. Quando eu li a primeira vez, dá vontade de chorar, assim, porque eles ficam arrasados, assim. E o capítulo seguinte, que é intitulado Os Pandavas se retiram no momento oportuno, vai contando, né, como todos os Pandavas e também a rainha Kunti, também Subhadra e Draupadi, todos eles decidem abandonar o corpo mesmo, assim, eles ficam... Não existe mais nenhum sentido, né? E o Yudhishthira passa o reino para o seu neto e sai em peregrinação, vai para os Himalaias e todos os pandas vão juntos e Kunti também, Draupadi, Subhadra também, todos eles, né, alcançam a liberação, assim, desejando estar com Krishna. Tamanha a saudade e o sofrimento, né, por não ter mais Krishna ali perto deles. Então, como eu estava dizendo, é muito doloroso para um devoto puro falar sobre esse desaparecimento, né? Por isso que a gente fala mais mesmo sobre o aparecimento de Krishna, né? E Prabhupada termina esse significado falando sobre essa misericórdia de Krishna, né? Por que ele aparece? Devido à sua misericórdia imotivada, né? Por isso que ele termina esse significado com esse verso 8 do capítulo 4, né? Que significa que Krishna diz que ele, para libertar os piedosos e aniquilar os descrentes, bem como para restabelecer os princípios da religião, ele mesmo vem milênio a milênio nos proteger, né? Proteger a todos, porque até os impiedosos, né? Existe uma outra passagem do Bhagavata que diz que, em um ponto de vista, às vezes um demônio, um asura, ele é até superior a um devoto no momento da aniquilação. Porque um asura, né, que está ali, um demônio que está sendo aniquilado pelo próprio Krishna, imagina, ele está tendo aquela visão ali da suprema personalidade de Deus na frente dele, assim, né? Então ele está abandonando o corpo, tendo aquele contato, mesmo que de forma, assim, bélica, né, com Krishna. Então todos estão sendo protegidos e todos estão sendo protegidos e também resgatados, né, de alguma forma. Então é isso. Acho que o tema da aula pode terminar com esse tópico da misericórdia de Krishna, para que a gente nunca se esqueça, né, nunca sejamos duskritam, que é dito nesse verso, um descrente, uma pessoa que não crê, não acredita na misericórdia de Krishna com a gente, né? Que a gente nunca se esqueça que Krishna, ele está no nosso coração, nos acompanhando em todas as vidas, todas as andanças, mesmo com todas as burradas que a gente faz, todos os nossos esquecimentos, ele está ali nos acompanhando, né? E só vendo o melhor de nós. Então, a gente tem que orar muito mesmo para que a gente nunca se esqueça da misericórdia de Krishna conosco e que nunca sejamos um duskritam, um descrente, uma pessoa que não crê, não acredita nisso, se esqueceu disso, ok? Alguém tem alguma pergunta aqui ao vivo ou online? Eu não consigo ver quem está aqui para... Ah, consigo sim. Então deixa eu dar bom dia aqui a Marcelo Magalhães, Hare Krishna Prabhu, quem está ao vivo aqui, né? Jorge Basílio, Hare Krishna, Pavel Seapa, Pavel, Prabhu Haridarshana, Hare Krishna, obrigada Prabhu por ter ficado aí conosco. Silva Zé e Arthur Ferreira. Não sei se tem mais, mas eu só consegui visualizar esses aqui. Temos uma pergunta aqui de Marcelo Magalhães. Já conheço as perguntas do Marcelo. As perguntas do Marcelo têm sempre um mesmo teor, né? A pergunta dele é: como estar sempre se lembrando de Krishna? Praticando Bhakti Yoga, né? Prabhupada, com toda a sua misericórdia também, ele nos trouxe esse processo, essa ciência espiritual maravilhosa chamada Bhakti Yoga,
que apesar de alguns traduzirem como devoção, a yoga da devoção, né, Prabhupada traduz como serviço devocional. E esse serviço devocional, esse yoga do serviço devocional, ele é também uma ciência espiritual que tem um processo. E todo esse processo ensinado por Prabhupada é justamente para a gente sempre se lembrar de Krishna e nunca se esquecer dele. Então, quando você inicia o seu dia cantando os santos nomes, lendo Śrīmad Bhagavatam, termina o seu dia lendo a Bhagavad Gita, né? Quando você se lembra 3 vezes ao dia do seu mestre espiritual, da Suprema Personalidade de Deus, todo esse processo científico, ele é para que a gente esteja sempre se lembrando de Krishna, né? Então, de fato, Bhakti Yoga é perfeita. A gente percebe que muitas pessoas caem, né, naturalmente nesse processo, porque Maya é muito forte, né? Então, naturalmente, parece que não funciona para algumas pessoas, mas isso não tem a ver com o processo, tá? Isso tem a ver com a pessoa. O processo é perfeito, a pessoa que não conseguiu seguir, né? Eu vejo que sempre quando eu venho com alguma questão para o meu guru, né, assim, me lamentando um pouco de alguma coisa que não está dando certo, não está funcionando, a primeira coisa que ele me pergunta, como está seu sadhana? Você está cantando a sua japa? Sim. Está cantando com atenção? Mais ou menos. Né? Você está acordando cedo? Você está praticando o serviço? Então, ele sempre pergunta assim, como está seu sadhana? Porque se o sadhana está fraco, se você não está seguindo o processo, dificilmente o processo vai dar algum resultado, né? Então, muitas pessoas dizem assim, não funcionam, acham que não funciona, desistem um pouco antes, né? Porque elas não estão praticando o processo, né? Mas o processo de Bhakti Yoga é perfeito e ele é simples. E se a gente segue o processo de Bhakti Yoga, a gente vai estar sempre se lembrando de Krishna. Essas quedas, só porque eu falei disso agora, me veio à mente, como ainda está cedinho, falei dessas quedas e me veio agora à mente, né, um verso que eu gosto muito da Bhagavad Gita, que é o verso 30 do capítulo 9. Esse verso ele é polêmico porque é dito ali, né, que mesmo as pessoas que pratiquem atos abomináveis, se estão praticando o serviço devocional, devem ser considerados santos, né? Esse verso é um pouco polêmico porque ele tem uma afirmação muito forte, mas eu adoro o significado desse verso porque Prabhupada ele explica ali por que uma pessoa, né, ele começa, é ali que ele traz a analogia da lua, das manchas da lua, que uma lua, mesmo que tenha várias manchas, ela não deixa de brilhar por causa disso, né? Então todos nós temos as nossas manchas, mas ainda assim podemos servir Krishna, mesmo que tenhamos nossas manchas, nossas falhas. E Prabhupada ele explica ali nesse verso por que as pessoas caem, por que é muito comum, é mais comum, né? É o normal a gente falhar, cair o tempo todo nesse processo de Bhakti Yoga, né? Então ele explica que primeiro é porque é muito difícil mesmo seguir uma vida de 2 trilhos. Quando você começa a entrar em contato com esse conhecimento, com a consciência de Krishna, você pensa, eu entendi que eu sou uma alma espiritual, mas eu estou num corpo material. Então você vive uma vida dupla. E Prabhupada ele diz mesmo nesse significado que é difícil mesmo viver uma vida dupla. Você é uma alma, mas você está num corpo. Então você quer agir como alma, mas você tem sentidos, você tem os desejos, natural da alma condicionada. Então você começa ali, quando você começa a praticar o processo de Bhakti Yoga, você vive uma vida dupla. E isso é muito confuso mesmo, é muito perturbador, precisa orar muito, precisa ter muita força espiritual, cantar muita japa, orar para Prabhupada para que você não fique tão confuso com essa vida dupla de eu sou o corpo e eu sou a alma. Eu sou uma alma, mas eu estou no corpo, né? A segunda justificativa que Prabhupada dá para explicar por que a gente cai tanto no processo são os anartas, né? Ele diz que naturalmente, devido às nossas atividades passadas, nós temos tantas impurezas que é natural que elas se manifestem,
né, que eu ainda esteja limpando essas impurezas e elas vão se manifestar. Então, quando elas se manifestarem, naturalmente o processo vai ser mais difícil de seguir, né? A gente vai cair, vai falhar, vai ter quedas, mas a questão é voltar, né? E a terceira justificativa que Prabhupada dá nesse significado de por que a gente cai tanto é que ele diz que Maya é muito forte. Ele diz assim, olha, quando você inicia o processo de Bhakti Yoga, você declarou guerra com Maya. E aí muitos testes virão. Maya vai te testar o tempo todo. Porque Maya é uma devota pura de Krishna. Ela só vai deixar voltar para o lar supremo, ela só vai deixar que alguém realmente tenha a companhia de Krishna, quem realmente se purificar de todas as suas mazelas. Então, a pessoa está lá com a maior banca de devoto, né, achando que já vai lá estar com Krishna, voltar para o mundo espiritual, aí Maya vem com o teste e fala, vamos ver se é devoto mesmo. Então, Prabhupada diz isso, né? É a vida dupla, que é um pouco perturbadora, os seus anartas que ainda vão se manifestar e ainda os testes de Maya, porque agora, né, quando você entra no caminho espiritual, no caminho de purificação, você declarou guerra contra Maya. Então são essas 3 justificativas que Prabhupada dá, né, para a gente cair tanto, né? Mas como o meu guru diz, caiu, levanta. Hoje estava assistindo a aula dele mais cedo, aí um rapaz perguntou na aula dele, Gurudeva, antes eu acordava cedo, cantava japa, não sei o quê, poxa, agora caí, tô preguiçoso, o que eu faço? Aí ele, caiu, levanta, né? Tem que ter essa força, né? E essa força vem com conhecimento. Se a gente parar de estudar, essa força não vem. Mas tem que ter essa força para levantar de novo, né? Caiu, levanta, caiu, levanta. Uma analogia que eu gosto muito também, uma coisa, um dia eu fui na praia aqui na Barra da Tijuca, tem uma pista de skate. Caramba, aí eu fiquei cantando japa, olhando os meninos andando de skate. Aquilo para mim foi uma coisa tão forte, porque os meninos no skate, meninas também, né? Eles caem muito, assim, até eles chegarem numa manobra que eles querem fazer, eles caem muito. Mas eles caem, levantam, caem, levantam, caem, levantam. Eu fiquei ali 1 hora e eles levantando, eu falei, caramba, que determinação, né? A gente tem que ser assim na vida espiritual também. Caiu, levanta, caiu, levanta. Vamos ver aqui um comentário ou pergunta do Prabhu Haridarshana. Será que determinado devoto está praticando o serviço devocional, tem desejo espiritual para o serviço ou tem desejo material para o mesmo serviço devocional? Naturalmente, os resultados serão diferentes, né? Sim, acho que essa pode ser uma outra justificativa, né? Muitas vezes a gente acha que está praticando um serviço devocional puro, com desejo espiritual, quando na verdade, no fundo, você está iludido e está ali, né, com seu desejo material, tentando servir a si mesmo e não a Krishna, né? Prabhupada nos explica que Bhakti, mas isso é natural, porque Bhakti, ela não começa pura, ela começa misra, ela começa misturada. Então é Bhakti Misra Karma, Bhakti Misra Jnana. Então Bhakti, ela começa misturada ali, você vai tentando ter um desejo sincero, mas no fundo a gente começa mesmo com um desejo material. E aí, naturalmente, como o Prabhu Haridarshana falou, o resultado não é perfeito. A gente quer um resultado do processo como se o meu serviço fosse puro, mas o meu serviço ainda não é puro. Então, naturalmente, o resultado é recíproco, né? Krishna, ele vai nos ajudando proporcionalmente à nossa rendição. Então, também ficar atento com isso. Poxa, eu estou praticando, mas o resultado ainda não está perfeito, é porque eu ainda não estou perfeita, eu ainda tenho que me purificar mais, né? Ele disse, numa guerra há sempre a iminência de perdas de alguns soldados. É verdade, não tem jeito. Como diz na Bíblia, como é que é? Muitos... Cairão na direita, isso aí? É. Mil cairão na direita. Não, na verdade é um outro verso da Bíblia que diz que muitos tentarão, mas poucos chegarão lá, né? A porta estreita, alguma coisa assim.
Não me lembro bem, não sou muito boa de Bíblia. Mas é isso, né? É difícil mesmo, mas a gente segue tentando. Temos uma pergunta aqui ao vivo da Vraja Gopi. Hare Krishna. Assim, eu vejo muito que a gente, no nosso egoísmo, acha que a gente tem que se render a Krishna só uma vez. E ele vai nos proteger, né? Aí chega o ponto de a gente... Porque como a gente está realmente toda hora nos mudando, nos transformando, eu acho que a gente tem que nos render quase todos os dias, né? E a gente se esquece disso, porque a proteção de Krishna, ele vai te proteger. Mas você tem que se render, que nem Brahma, ele se rendeu e pediu por essa misericórdia. E Krishna ouviu porque ele viu que era sincero no coração dele. Essa rendição e a proteção de Krishna são diferentes. Assim, eu posso me render basicamente uma vez e essa proteção será garantida pelo resto da minha vida. Interessante a pergunta da Vraja Gopi. Não sei se vocês ouviram bem, mas ela perguntou assim, a gente acha que se rendeu uma vez e aí a proteção de Krishna está garantida, ou na verdade a gente precisa se render todo dia, porque a gente está, não é isso? Porque a gente está o tempo todo se modificando e mudando e precisando se render mais e mais, né? Eu diria que as duas coisas. Primeiro, toda rendição terá um resultado. Mesmo que você se renda só uma vez e de maneira não tão pura, é dito na Gita que tudo que você fizer será considerado. Krishna, ele vê o melhor de nós. E mesmo que você pare, o processo continua na próxima vida. Então, mesmo que você se renda egoisticamente só uma vez, isso vai ter um resultado e você vai ser protegido por isso. Em alguma vida você vai ter a misericórdia de estar de novo com os devotos e ouvindo sobre Krishna. Mas a segunda coisa que você falou também acho verdadeira, porque a gente precisa se render todo dia, né? Mais e mais. Esses dias não, semana passada, retrasada, ouvi uma aula do Prabhu Chaitanya Gosai e ele falou algo que virou uma chave em mim, assim, eu fiquei uau. Ele falou que mesmo no mundo espiritual, as gopis também estão avançando. Mesmo elas que são devotas puras, elas estão, enfim, tecnicamente nem devotas puras, né? São expansões de irada, enfim, mas tirando a parte técnica, né? Falando de uma forma mais simples, mesmo elas, que são as mais puras das mais puras, estão sempre avançando. Porque Krishna é ilimitado. Então, elas estão sempre querendo avançar mais. Elas estão sempre querendo, desejando servir Krishna melhor. Então, nunca acaba. A gente precisa sempre avançar mais e mais e mais e mais. Isso nunca acaba. Então, da mesma forma, eu acho que o que você falou está correto, porque a gente precisa se render. Eu acho que não tem fim. Como Krishna é ilimitado, essa rendição também é ilimitada. Você sempre vai precisar se render mais e mais e mais. Não vai chegar ao topo. Ah, cheguei na perfeição, acabou. Não. Né? No mundo espiritual, todos estão querendo servir Krishna cada vez mais e melhor. Então, naturalmente, a gente precisa se render e se entregar todo dia, cada vez mais, o quanto a gente puder. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Era esse verso que eu queria da Bíblia. Obrigada, Prabhu Haridashna. Bom, pessoal, então é isso. Como diz um amigo, já falei muito pro meu tamanho. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Shrimad Bhagavata Ki Jai. Um bom dia a todos. Obrigada a todos que participaram. Hare Krishna. Gaura Premanand.